Fala pessoal, eu sou o Linha Vermelho, eu tô aqui no clã Cartel do Axe, sou co-líder no clã, e sim, o Axe roubou esse nome na cara dura. Hoje eu vou estar falando sobre um prelude que vai ser dos vídeos a seguir, que vai ser sobre estratégias. Ao invés de eu falar sobre o que cada tropa faz, o que cada defesa faz em todo vídeo, eu vou estar fazendo esse vídeo sobre as tropas do CV1 até o CV10, que você vê que eu tô, e explicando um pouco de cada delas. Algumas tropas não vai precisar de muita explicação, porque são tropas muito simples. Mas o que tiver dando para explicar e dando algumas dicas, eu vou estar passando para vocês. A gente consegue separar as tropas se elas têm dano em área ou se elas são de ataque único, se elas atacam à distância, se elas estão ataque corpo a corpo, se elas dão o tipo de inteligência delas ou se elas são terrestres e aéreas. Aqui no quartel você consegue ver as tropas de ataque em área são o quebra-muro, o mago, o balão, dragão, bebê dragão, a Valkyria, a Bruxa e o Bowler até o CV10. Porém, todas essas tropas têm uma área de atuação do seu dano em área bem reduzida, e somente a Valkyria realmente dá dano em área no seu ataque, nas construções. E eu vou estar explicando um pouco sobre essas tropas. Quando você vai matar essas tropas, você não vai invocar todas as suas tropas em um lugar só. Você vai segurar o dedo do lado do quartel, por exemplo, e permanecer ali, porque todas as suas tropas vão estar num lugar só e a tropa inimiga vai dar um hit e matar todas as suas tropas. Você vai querer atacar eles separados, um perto aqui, um perto aqui, um perto aqui, para que a tropa inimiga precise dar um hit cada um. Passando agora para as tropas de ataque corpo a corpo e ataque à distância. Ataque corpo a corpo, como o próprio nome fala, ele vai chegar colado na construção. E ele não consegue atacar através dos muros. Já a tropa de ataque à distância consegue. Ataque à distância ela tem um limite de 1 quadrado. A torre da arqueira, por estar colada no muro, ela consegue receber ataque de tropas de fora do muro que ataquem à distância. Se ela estiver aqui, ela consegue receber ataque também. Porém, se tiver 2 blocos, ela já não recebe ataque à distância de tropas que estejam fora do muro. A rainha arqueira tem uma peculiaridade um pouco diferente, que ela ataca até um limite maior. A rainha arqueira, que é um campeão, um herói, que eu vou estar explicando para vocês. Ela tem o limite de 3, então o canhão ela consegue atingir, e o morteiro também. Mas, se o morteiro estiver aqui, ela já não consegue atingir. Isso somente para a rainha arqueira. Agora, falando sobre a inteligência das tropas, que é o mais importante. As tropas podem ser burras, inteligentes ou super inteligentes. Tropas burras focam a primeira construção que tiver na frente delas. As tropas inteligentes focam uma construção específica, ignorando outras. Já as tropas super inteligentes, ela focam uma construção em específica e não um gênero, ignorando todas as outras. Eu vou estar mostrando aqui no ataque para vocês. Primeiramente, a gente tem o Bárbaro, que é uma tropa burra. Ele ataca a primeira construção que tiver na frente dele. E também ele ocupa um espaço de habilitação. Significa que você precisa de um espaço no seu acampamento para poder levar um bárbaro. Ela é uma tropa de farm, muito pouco utilizada na guerra, quase nunca utilizada na guerra. E depois a gente tem a arqueira, também ocupa um espaço de habilitação. É uma tropa burra, que ataca a primeira construção que ela vê pela frente. É utilizada como farm também, porque é muito baratinho. E também em guerra ela é utilizada para atrair tropas para um canto da vila. Como ela tem muito pouco dano, até mesmo menos que o bárbaro, ela não vai levar a construção que você está querendo levar, que você invocar ela se tiver uma arqueira só. Então você consegue usar ela como alvo para as tropas que saíram do castelo inimigo irem até lá e você consegue matar elas com mais facilidade. Depois a gente tem a primeira tropa inteligente que a gente libera, que é o Goblin. O Goblin ignora todas as outras funções para focar recursos, que sejam as brocas de elixir negro, os depósitos, as minas, os coletores de elixir e até o centro de vila. No caso aqui ele vai ignorar o quartel, vai ignorar a cabana para focar aquela broca. E nesse tipo de construção ele dá dano dobrado. Se estiver marcando que ele dá 40 de dano, nessas construções ele vai dar 80. Assim que não existir mais construções desse tipo, ele vai focar outras construções dando seu dano normal. Depois a gente libera o gigante, e essa é a primeira tropa que ocupa mais espaço de habilitação. Ele ocupa 5 de espaço de habilitação, então você pode levar um gigante ou 5 bárbaros, aí é só fazer a continha. O gigante é uma tropa inteligente que foca em defesas, porém, todas as tropas terrestres elas seguem um modo de foco que é baseado em facilidade e depois proximidade. O gigante, como ele tem foco em defesas, ele vai seguir facilidade e proximidade. Se você tacar aqui em cima, apesar da construção mais perto ser essa torre arqueira de cima, ele vai focar a de baixo, que é a mais fácil. Porém, tem um limite de alcance. Um pouco mais para cima, como vocês podem ver, ele já foca a construção ali de cima, que apesar da outra ser um pouco mais fácil, essa daqui está perto o suficiente para conseguir o foco dele.
Depois a gente libera o quebra-muro. O quebra-muro é uma tropa que ocupa 2 espaços de habilitação e foca muros. Ele tem 2 tipos de dano, o dano de execução e o dano de morte. Quando ele morre, mesmo se ele não conseguir chegar perto do muro, ele vai dar um daninho bem baixo. Para você saber o dano que ele dá no muro, você soma esses dois e multiplica por 40, porque no muro ele dá dano multiplicado por 40. Então, nunca ataque o quebra-muro sozinho, pois sozinho ele tem muita pouca vida, ele vai acabar morrendo. Você taca algumas tropas para conseguir atrair o alvo atrair a atenção das defesas e depois você taca os seus quebra-muros. Uma dica dos quebra-muros é que você consegue quebrar a fileira de muros atrás se a da frente já estiver quebrada. Como aqui está quebrado, o quebra-muro não vai focar novamente esses muros da frente. Ele vai atravessar e focar lá de trás. Pois essa é a inteligência dele. Ele entende que não precisa mais quebrar esses aqui e vai focar lá atrás, abrindo uma nova camada de muros. Agora falando sobre a primeira tropa aérea que você libera, que é o balão. O balão ocupa 5 espaços de habilitação, é uma tropa inteligente que foca construções e ele tem uma particularidade. Toda tropa aérea ele possui uma sombra de onde ele realmente está, pois se você perceber, aparenta que ele está um pouco mais para cima, mas na verdade ele está naquela sombra ali. Então se você for atacar um feitiço de cura ou fúria, você vai focar aquela sombra e não a própria tropa em si. Ele é uma tropa que tem uma particularidade que quando ele cai, ele dá o dano. Você pode perceber que aquele foi o dano de morte dele, e não o dano propriamente que ele dá quando chega na construção. Ele demora meio segundo para atacar quando chega na construção, você vai perceber que ele ataca bem rápido. Porém, depois ele demora novos 3 segundos para dar outro ataque, se ele não destruir aquela construção. Então você sempre ataca de 3, 4 ou 5 balões juntos para conseguir levar a defesa e ele está sempre em movimento. Agora a gente libera o mago, que ocupa 4 de espaço de habilitação. É uma tropa burra, que ataca a primeira construção que ele vê pela frente, porém é uma tropa que não tem vida. Ele tem muito dano, utilizado para funilamentos em guerra, que quando tem algumas construções que não são focadas ou não são protegidas pelas defesas do inimigo, ele acaba sendo usado para acabar funilando e você conseguir fazer as outras tropas, normalmente burras, conseguir chegar aonde você quer. Tem que tomar cuidado que quando eles forem focados, eles dificilmente vão sair vivos. Depois a gente tem a curadora. A curadora é uma tropa aérea que ocupa 14 de espaço de habilitação e ela só cura tropas aéreas. Eu vou tacar um dragão aqui, ela não vai curar o dragão, porque ela só pretende curar tropas terrestres, me desculpa. Porém, ela tem um limite de curar tropas terrestres. Se estiver do outro lado da vila, ela não vai curar. Porém, é quase tão grande que até aqui ela consegue alcançar. Ela só não alcança o resto do lado da vila. Então você não precisa se preocupar. Isso é mais uma curiosidade. Ela também tem uma particularidade que ela cura diferente as tropas terrestres e as tropas e os heróis, porque as tropas ela cura com 100% de efetividade e os heróis apenas 60%. Então se ela for programada para curar 100 nas tropas, nos heróis ela vai curar só 60, que é 60%. Ela também tem outro nerf, que é quando ela está amontoado. Se você tacar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curadoras, você cada vez tem menos cura. Eu vou botar uma tabela na descrição para você conseguir ver o nível dessa cura. Mas diminui, o máximo é com 8. Se você tacar 9, 10, 11 ou mais, não vai aumentar a cura. Entende? Então só vai ficar naqueles ali que é o limite de 8. 8 curadores. Agora a gente vai para o dragão, que é outra tropa burra, tropa aérea, que ela ocupa 20 de espaço de habilitação. Ela foca a primeira construção que você tiver. E quando ela libera no CV7, até o CV10, ela vai ser a tropa que você mais vai utilizar em guerra, pois ela é muito forte. É muito fácil fazer ataques com ela. Você só precisa criar um direcionamento para que ela consiga entrar no meio da vila. E ela, por ter muito dano e muita vida, ela consegue fazer essa limpeza na vila. Depois a gente tem a P.E.K.K.A, que ocupa 25 de espaço de habilitação. E ela é uma tropa burra. Ela foca a primeira construção que ela tiver. Ela ataca muito lenta, ela é meio devagar, mas ela tem muito dano. Então ela é muito forte com poção de fúria, por exemplo. Depois eu vou estar explicando os combos para vocês. No caso, é uma tropa muito fácil de usar, muito simples. Apesar dela ser burra, ela só precisa que você limpe os cantos para que ela consiga ir para onde você vai, senão ela vai acabar se distraindo. Depois a gente tem o bebê dragão, que ocupa 10 de espaço de habilitação. Porém, o bebê dragão tem uma peculiaridade que quando ele está junto de outra tropa aérea, ele é nerfado, ele é bom sozinho. Se você tacar aqui, ele vai ficar enraivecido, mesmo que tenha outras tropas terrestres, ele não vai ligar. Mas se tiver outra tropa aérea, mesmo que seja um bebê dragão, ele vai ficar nerfado. Quando ele está nesse estado de sozinho,
ele acaba tendo o dobro de dano e o dobro de velocidade de ataque. Então, um bebê dragão sozinho equivale por 4 bebês dragões juntos. E não importa se é só outro bebê dragão, qualquer outra tropa aérea vai fazer ele ficar nerfado. Então, quando você taca o bebê dragão, você quer tacar ele sozinho e deixar ele sozinho, para que ele consiga fazer o trabalho dele bem. Depois a gente tem o mineiro, que ocupa 6 de espaço de habilitação. O mineiro é uma tropa burra, que foca a primeira condição que tiver na frente dele, porém ele é uma tropa especial que ele passa por baixo de tudo, ele não toma dano durante o trajeto e ele ignora os muros. Por ser uma tropa burra, ele foca a primeira condição que estiver mais perto, ele não tem diferenciação. Porém, ele ignora os muros e acaba dando uma força para ele. Agora a gente tem o servo. O servo, ele ocupa 2 de espaço de habilitação, é uma tropa de lixo negro, essas tropas agora, que liberam somente no CV7 quando você tem a capacidade de ter lixo negro. O servo, ele é uma tropa de limpeza, é uma tropa burra, e ele serve para limpar a vila, porque quando você faz ataques aéreos, você vai normalmente usar eles, já que eles ignoram o muro, para limpar o restante da vila, você não dá fail time. Porém, ele é uma tropa que tem muito pouca vida. Agora a gente tem o corredor, que é uma tropa terrestre e inteligente que foca defesas. Porém, ele, igual o mineiro, ignora os muros, diferente deles, dessa vez pulando e não passando por baixo. Os corredores têm muito dano, porém eles têm pouco HP e quase sempre, sem exceção, você vai utilizar poções de cura para manter eles vivos, pois eles já têm dano suficiente e eles não precisam de poção de fúria. Depois a gente vem com a Valkyria, que ocupa 8 de espaço de habilitação, lembrando que o corredor ocupa apenas 5. E a Valkyria é a tropa que tenta entrar no meio das construções, é a única tropa que faz isso. Você pode perceber que ela vai entrar no meio das duas para dar dano nas duas ao mesmo tempo, porque ela tem dano em área e ela pretende fazer isso. Quando tem uma construção que ela não consegue fazer isso, como aqui tem um espaço entre as duas construções, ela não vai tentar fazer isso e vai acabar chegando mais próximo da construção mesmo. Mas se tem a possibilidade, a Valkyria vai entrar. Depois a gente tem o Golem, que é uma tropa tanque, uma tropa que ocupa 30 de espaço de habilitação, é uma tropa especial e inteligente. Ele foca defesas, porém ele quando morre dá muito dano. Ele tem baixo dano, muito HP, porém ele tem o dano de morte dele, que é o que? Ele não está batendo a broca, você percebe. Porém quando ele morrer, a broca vai tomar dano. Tá vendo? Que esse é o dano de morte. Quando ele morre, nasce 2 golemitas. Esses golemitas têm 1/5 da força, 1/5 do dano, 1/5 do dano de morte, 1/5 de tudo do golem. E é uma tropa muito forte. No nível máximo ele acaba tendo 3 golemitos, que aumenta mais ainda. Depois a gente tem o Lava Hound, que é uma tropa super inteligente, e ele não foca defesas ou construções. Ele foca a defesa específica, a defesa aérea, se você perceber aqui. Ele vai ignorar todas as outras construções e focar a defesa aérea. Igual o Golem, o dano dele é muito baixo e você não conta com o dano dele na batalha. E sim, você vai contar com o dano dos Lava Pups, que é o que quando ele morre ele libera, e o dano de explosão dele. Você pode perceber que quando ele explodir ele vai dar dano e vai nascer essas criaturinhas amarelinhas pequenininhas que vão dar dano. Elas dão 25 de dano, tem 50 de HP, é bem pouco, mas como spawna 12, se elas continuarem vivas até o final do ataque, funciona como os servos, entende? Depois a gente tem a bruxa e o Bowler. A gente tem a bruxa sendo uma tropa de invocação. Eu vou tacar os goles aqui só para a bruxa não morrer. E a bruxa, ela ocupa 12 de espaço de habilitação e ela invoca esses esqueletinhos. Os esqueletinhos têm 25 de dano e 50 de HP. São bem fraquinhos, porém eles estão em muita quantidade e acaba dando um trabalho, pois eles vão precisar de um hit da construção para bater. E se a construção inimiga demora muito para bater, eles acabam fazendo um trabalho muito bem feito. Porém a bruxa tem muita pouca vida e se ela for focada, ela vai morrer 100% das vezes. E ela é uma tropa burra, ataca à distância. Primeira construção que ela vê, ela vai estar atacando. E ela tem um limite de invocação dos esqueletinhos. Ela não invoca para sempre. Se ela invoca, ela deve ter um limite 12, 14, no máximo 16 esqueletinhos, dependendo do level que a tua bruxa tá. Depois a gente tem o Bowler. O Bowler, vou estar traindo a atenção das defesas aqui. O Bowler ele tem uma habilidade que é esse kick dele. Ele bate e depois vai na construção que está atrás, entende? Então acaba que ele dá dano em 2 construções ao mesmo tempo, o que é muito interessante. Ele consegue bater na construção que está atrás. É só você fazer o alinhamento, que aí ele consegue bater. Ele é uma tropa boa que ataca a distância. A primeira construção que ele estiver vendo, ele vai estar atacando. E por fim eu vou estar explicando os heróis. Os heróis você tem o Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira. O Rei Bárbaro é um herói burro que ataca a primeira construção que tiver na frente dele.
e ele tem uma habilidade. Todos os heróis têm habilidades. A habilidade dele, ele recupera muita vida e fica enfurecido. Ele acaba fazendo nascer vários bárbaros e todos eles ficam enfurecidos. Aumenta muito o dano dele e ele é utilizado para limpar alguns pedaços da vila. Já a Rainha Arqueira, como eu já expliquei o range dela, como que funciona, ela é igual ao Rei Bárbaro. Ela é uma tropa burra, porém de ataque à distância. E a habilidade dela, ela fica invulnerável, ela fica invisível, é o manto dela, e ela consegue atacar com muito mais dano, você pode perceber. Ela consegue atacar até os 3 blocos que eu falei para vocês, e durante esse tempo de invisibilidade, ela invoca algumas arqueiras, mais que duplica o dano dela, e ela não toma dano direto. Dano em área, ela ainda toma, mas direto ela não toma. Agora explicando um pouco dos feitiços. Os feitiços mais importantes vão ser os 2 primeiros que eu vou explicar, que é o raio e o terremoto. No caso, o raio ele tem uma área de atuação de 2 blocos. Eu vou estar mostrando para vocês. Agora eu peguei o layout CA. Ele tem uma área de atuação que ele consegue focar 2,5 blocos, corrigindo. Essa torre da arqueira aqui, ela está colada no coletor e na broca de elixir negro. Então se eu tacar no meio dela, vai contar um bloco do meio, um bloco em cima e mais meio em cima, dando totalizado 2,5 blocos. E ela consegue dar dano nas 3 construções, se você perceber, entende? Ela é um feitiço que consegue levar as construções, diferente do terremoto que eu vou estar explicando. Na diagonal funciona um pouquinho diferente. Na diagonal é 2 blocos e ela consegue relar nas outras. Do canhão para a torre do mago, o morteiro para a torre da arqueira tem 2 blocos, se você perceber. Vamos analisar o canhão para a torre do mago. Se eu tacar exatamente no meio, vai dar dano no canhão e na torre do mago, entende? Então você consegue utilizar isso para fazer esses ataques, que aí você consegue acertar a maior quantidade de defesas possíveis. Ao invés de focar só na defesa que você quer e levar uma só, você consegue levar 4 tacando um pouquinho para o lado, entende? Porém, o raio ele não dá dano no centro de vila e nem nos depósitos, tá vendo? Ele consegue dar dano nos heróis e até levar os heróis se você levar a quantidade suficiente. E as minas e brócolis de negro, mesmo sendo recurso, ela consegue dar dano sim. Agora falando sobre um terremoto. O raio ele tem dano base, 400 de dano, 480, etc. Mas o terremoto ele tem dano em porcentagem da vida máxima de onde você está atacando. Pode perceber que o terremoto não dá dano em herói. E também não dá dano na sua tropa. Você não precisa se preocupar. O raio também, nenhum feitiço vai dar dano na sua tropa. Não se preocupe. E a gente tem aqui que o terremoto ele dá dano na vida máxima, então ele é muito utilizado em construções que têm muita vida, como a Torre Inferno e as X-Bestas. E uma particularidade que qualquer nível de terremoto, contra qualquer muro, você só vai precisar de 4. Como aqueles já foram danificados, eu vou fazer aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Apesar das defesas não tomarem dano, tomar dano cada vez menor, os muros sempre vão ser destruídos 4, não importa o nível do seu terremoto. E você utiliza isso muito, como a área dele é muito maior que o raio, de pegar várias construções e depois finalizar elas com o raio, tá vendo? Agora, outros feitiços. Lembrando que todos os feitiços que eu mostrei até agora, você pode perceber no desenho deles que é um frascozinho. Então, eles ocupam apenas um espaço de feitiço. Vai ter outros feitiços 2 e depois eu vou mostrar o feitiço de 3. Então, começando pelo gelo. O gelo, ele faz as construções inimigas pararem de atacar. Tacando o golem aqui, você pode perceber que a torre da arqueira está focando nele. Porém, se eu tacar um gelo, ela vai parar de atacar. Depois ela vai procurar um novo alvo mais perto dela. Como só tem um golem, vai atacar o golem. O gelo não funciona na sua tropa, entende? Ele não vai congelar a sua tropa. Então não se preocupa com isso. A gente também tem aceleração. Você pode perceber que o gigante ele anda bem devagarzinho. Porém, se eu tacar feitiço de aceleração, tacar 2 aqui, ele vai começar a andar muito rápido dentro do feitiço. A única tropa que a gente usa por enquanto é o balão com feitiço de aceleração, pois o feitiço de aceleração não aumenta dano nem nada, é só a velocidade. Aí depois a gente tem também o feitiço de veneno. E o feitiço de veneno ele é utilizado contra tropas.
Porém, ele tem uma particularidade que eu vou estar mostrando para vocês, que as tropas inimigas tentam sair do veneno e você precisa manter elas lá. Vou estar explicando os esqueletinhos. Os esqueletinhos podem ser invocados no meio da vila, de fora da vila, não importa. E eles dropam esses esqueletinhos. Eles têm armadura e quando eles tomam um hit, eles perdem essa armadura. Vocês vão ver que eles ficam mais pelados. Vou tacar aqui no centro. Entende? Aí eles ficam igual o esqueleto da bruxa. Eles têm bem pouco HP, bem pouco dano e é utilizado em ataques específicos. Semelhante a ele, a gente tem o morcego. O morcego é igual o esqueleto, só que ele foca construções e ele é o único feitiço inteligente que a gente tem. Você pode perceber aqui, tacando ele aqui no canto, ele vai começar a invocar esqueleto. Você pode tacar lá no meio da vila também. E ele vai focar as defesas, não construções, como eu falei, foca as defesas. Então, como ele tem muita pouca vida, também é um ataque que você precisa estar muito situacional para você estar utilizando eles. Vou estar mostrando agora o veneno. Eu coloquei tem um mago ali. Você pode perceber a velocidade que ele ataca. Apesar dele atacar lento, ele tem uma certa velocidade. Porém, se ele tiver sob efeito de veneno, ele ataca muito mais devagar. Ele se movimenta lentamente e ele tenta sair do veneno se não tiver tropa. Você viu que ele tentou correr para fora do veneno? É isso que acontece com as tropas que estão dentro do veneno. Se não tiver ninguém para atacar ela e ela estiver dentro do veneno, ela vai tentar sair. Mas ela toma bastante dano lá dentro, que vai aumentando conforme mais tempo ela passa lá. E ela ataca muito lentamente, então é muito bom você utilizar a sua tropa. Lembrando que você pode atacar ela nos heróis também, que funciona da mesma forma. Porém, os heróis eles não fogem. Entende? Eles vão ficar tomando dano ali, rodeando, fazendo o trajeto normal deles. Agora a gente tem a poção que ocupa 2 de espaço, que é a cura, a fúria e o pulo. A cura, ela propriamente cura, só que ela não tem o limite de cura dividido entre as tropas. Se você tiver 1 milhão de tropas, ela vai curar todas igualmente. Então, tacando um golem aqui, você consegue tacar a cura, ela tem um limite, eu acho que 2.000 de cura. 2.000 de cura para cada tropa. E você consegue estacar curas, você consegue tacar mais curas no mesmo lugar para curar mais rápido. Diferente da poção de fúria. A poção de fúria, ela faz sua tropa ficar um pouco maior, dá muito mais dano, cerca de 170, 180% de dano. Porém, tacar 2 fúrias no mesmo lugar não vai aumentar esse dano para vezes 4, vezes 5. Não comba uma fúria em cima da outra. O gigante, eu vou tacar aqui, e esse é o feitiço de pulo. Se o pulo estiver encostando no muro, ele já vai funcionar. Tá vendo que os gigantes vão bater no muro. Porém, eu tacando o feitiço de pulo, eles vão pular o muro que o feitiço estiver tocando e vão começar a bater lá. Eles ignoram o muro dentro ali. Agora o último feitiço para estar fechando nosso vídeo é o feitiço de clone. Ele ocupa 3 de espaço de habilitação. É o único feitiço que a gente tem que ocupa 3. Eu vou tacar ele aqui e tacar o golem. Você percebe que o golem não foi clonado, pois ele tem um limite de capacidade no acampamento que ele clona. Se eu tacar o gigante, ele vai clonar o gigante, porque ele consegue clonar o gigante. E depois ainda sobra um pouquinho que ele consegue clonar os bárbaros. Se você tacar aqui, você não precisa tacar 1 milhão de tropas ali dentro. Tacando uma tropa, mesmo que ela saia, continua sendo fabricado a última tropa que estava lá dentro. Mas se você tacar o bárbaro e depois tacar um gigante, ele vai começar a duplicar o gigante, entende? E depois volta a duplicar os bárbaros. Aí essa é a funcionalidade do clone. Normalmente você vai querer que duplica uma tropa só para não causar essa confusão. E sobre os clones, eles não duram para sempre. Eles têm uma duração bem alta. É igual a vida, igual o dano das tropas normais, mas eles não duram para sempre. Eles têm uma duração limite ali. Daqui a pouco eles desaparecem. Eles duram acho que no máximo 1 minuto, 1 minuto e 10. E esse é o vídeo, eu espero que tenha ajudado. Ficou um pouco maior sim, mas é mais para estar ajudando vocês aí, sabendo o que cada tropa faz. E amanhã já sai o vídeo de construções, sobre o que cada construção faz, o que cada construção é forte. Que vai ser uma junção. Se você ver esse vídeo, eu aconselho ver o outro também.